Fala, meu amigo médico, Treinamento minha amiga IA médica, para médicos. seja bem-vindo à nossa live de aquecimento da Masterclass IA para médicos, que vai acontecer na próxima segunda-feira, às 20 horas, ao vivo e online. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? Provavelmente você já assistiu a nossa live de ontem, hoje é a segunda live, vai ser um assunto muito interessante e eu quero lembrar para vocês, primeiramente, se inscrevam na nossa Masterclass IA para médicos online gratuita. Fabrício, eu já me inscrevi, já estou aqui na live para eu aprender algumas coisas para chegar na Masterclass melhor. Então manda para um amigo, manda para um amigo médico ou um parente médico, um filho que seja médico, que esteja interessado em aprender IA para usar na medicina. A nossa aula vai ser online e gratuita e você vai adorar. Onde eu me inscrevo? Em qualquer link que está ou na descrição desse vídeo ou no link da bio do meu Instagram, que é Dr. Fabrício Machado, Dr. Fabrício Machado. Tem muito conteúdo ali de inteligência artificial, como você usar inteligência artificial com segurança para ganhar tempo e produtividade. Vamos lá. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante. Se o médico pode confiar ou não na inteligência artificial e os 7 erros que um médico não pode cometer com IA. Vou contar uma história para vocês. Ontem, na nossa live, todo mundo falou, né? A minha equipe falou assim: Fabrício, ficou o slide muito grande, você é muito pequeno. Então eu vou mudar isso, né? Eu vou mudar para a gente se conectar mais. Vou deixar um slidezinho menorzinho aqui no canto e vou ficar com vocês aqui. Se vocês não gostarem desse modelo, falem lá pra gente. A gente prefere o slide grande, hoje prefere o slide pequeno. E já aproveito para falar, durante essa aula tem um chat aqui do lado. Escrevam lá todas as dúvidas. Pô, tem alguma dúvida sobre inteligência? Sobre inteligência artificial, claro. E medicina? Escrevam lá, eu vou responder todas. Como que eu faço essas respostas? Eu estou falando com vocês aqui ao vivo, então não dá tempo de eu responder na hora. O que for mais simples, eu tenho uma equipe fera, especialistas também em inteligência artificial, que eles vão responder. O que eles não souberem, vai vir para mim e eu respondo todas no final. Todas as perguntas vão ser respondidas. E hoje a gente vai falar sobre os 7 erros que o médico não pode cometer quando ele usa inteligência artificial. Tá bom? Eu preciso falar rapidamente quem sou eu. A gente sempre explica quem é nessas lives, mas muita gente já me conhece, então eu não quero perder muito tempo com isso. Para vocês entenderem, meu nome é Fabrício Machado, eu sou médico, radiologista, e eu ensino médicos a usar IA com segurança para ganhar tempo e produtividade. Fabrício, eu quero saber mais do seu currículo, eu quero entender. Eu estudei na UEL, fiz faculdade de medicina na UEL, fiz residência na Alvorada e depois na Unifesp, fiz mestrado em administração na FGV e fiz o meu MBA na Universidade de Miami. Tudo isso está lá no LinkedIn, é fácil, vocês entram lá e sabem sobre o LinkedIn. O que é mais importante para você saber sobre mim? Eu já trabalho com inteligência artificial há mais de 7 anos. Sistemas que eu criei já são usados por mais de 1.000 médicos e mais de 2 milhões de exames já foram processados por IA pelo nosso time. Então, assim, eu entendo de inteligência artificial, eu trabalho com isso todo dia e eu quero realmente te ensinar a usar IA com mais segurança para você ganhar tempo e produtividade. Tá bom? Vamos lá. E a pergunta hoje, que é o mote da nossa live: eu posso confiar na inteligência artificial? E qual será que é a resposta aqui? Tem uma resposta boa para tudo, né, gente? Quando a gente não sabe responder alguma coisa, fala depende. Mas eu vou começar a falar sobre isso. Eu vou mudar essa pergunta aqui para: afinal, eu posso confiar num eletrocardiograma? Se você recebe um eletrocardiograma, você pode confiar nele ou não? Se você perguntar isso para um médico cardiologista, ele vai te responder rapidamente: depende de como ele foi feito. Se os eletrodos foram colocados no lugar errado, você não pode confiar, certo? Se você colocar os eletrodos, todas as derivações ali do elétron estão todas invertidas. Se você colocar certo, talvez você possa, né? Na verdade, você pode confiar. É mais ou menos por aí que a gente vai chegar na resposta da inteligência artificial, mas para te explicar melhor, eu vou te mostrar os erros que as pessoas cometem. E a gente mostrando os erros, a gente consegue mitigar e depois você consegue acertar. O Charles Munger, ele fala uma coisa muito interessante. Ele era um investidor, né? Para quem não sabe, é investidor, um dos maiores da bolsa, ali sócio do Warren Buffett. E o que ele falava? Ele foi controlador de avião. E ele fala para você inverter a sua pergunta, né? Quando ele tinha que levar um avião de um ponto A para um ponto B, ele tinha que levar esse avião em segurança. Mas ele invertia, ele falava assim: como eu posso levar esse avião, como eu posso derrubar esse avião? Por quê? Porque quando ele sabe como ele pode derrubar esse avião, por falta de combustível, por mandar para tempestade,
ele sabe como evitar esses erros. Então, essa aula a gente desenhou mais ou menos assim. Você vai saber onde você pode errar para você não errar e acertar, tá bom? E a mesma coisa do eletro aqui, né? Já começa com esse conceito. Se você colocar as coisas no lugar errado, a resposta vai vir errada, tá? E aí já vem logo aquela conclusão, né? As pessoas pulam para a conclusão, né? Fabrício, então é melhor eu não usar inteligência artificial, né? E aqui eu coloquei uma frase para você pensar. Se o medicamento tem efeito adverso, a gente não vai usar aquele medicamento, né? A gente sabe que muitos medicamentos têm efeito adverso. Sabe, por exemplo, medicamentos muito básicos, captopril. Tem paciente que tem tosse. E por isso você não vai usar o remédio por causa dos efeitos adversos. Ou alguns antibióticos que dão diarreia, né? A gente tem filho pequeno, sabe disso. Alguns antibióticos lá dão diarreia. Por isso você não vai usar. Se você souber quando usar e como mitigar algum desses riscos, você pode usar. Então, assim, não é porque uma ferramenta ela não é perfeita que você não vai usar. Não é porque o eletro não pega todas as alterações do coração que você não vai usar, certo? E aí já está a resposta. Então, não é por aí. É melhor você saber como usar. A resposta aqui é bem simples. Não é porque um remédio tem efeito adverso que você não usa. Você, sabendo os efeitos adversos, você vai saber como usar. E o erro número 1. Agora vamos para os erros. Esse é um erro que nós, do treinamento IA para médico, e eu especificamente, que estou aqui para te ensinar a usar IA com segurança, para ganhar tempo e produtividade, mas veja, a primeira palavra é segurança. Por que a gente quer segurança? Ninguém quer uma ferramenta que tem uma probabilidade de você errar maior do que deveria. Ou que tem uma probabilidade de te prejudicar lá na frente. E tem uma coisa que, inclusive, não sou só eu que estou falando, isso é uma regulação que você não deve colocar dados identificáveis dos pacientes em qualquer ferramenta de IA das ferramentas abertas. Por que eu estou falando isso? Porque tem ferramentas que você compra e elas já estão registradas para serem usadas com dados de paciente. Por exemplo, os escribas digitais. Mas isso tem uma aula lá no treinamento só para isso, a gente pode falar se alguém tiver alguma dúvida sobre isso. GPT, Gemini, Claude, DeepSeek não adapta as pessoas que usam ferramentas plataformas com várias IAs. Você não pode colocar dados identificáveis do paciente. O que é dado identificável do paciente? É CPF, nome, onde mora. E por quê? Porque esses dados sozinhos eles não querem dizer muita coisa, mas quando eles estão juntos com a doença, eles viram uma potência. Um dado mais sensível que um paciente tem é os dados de saúde. Por quê? Imagina que alguém sabe, por exemplo, eventualmente, o paciente que tem uma doença crônica ou uma doença infecciosa que pode causar até algum dano para ele ali na sociedade, né? As pessoas verem o paciente de maneira diferente, virem o paciente de maneira diferente, e você coloca isso. Ou mais ainda, alguma hora esse dado ser roubado por pessoas que querem manipular, por exemplo, bancos de dados para saber que pacientes que vão ficar mais doentes, que pacientes que vão ficar menos. Olha o perigo que é isso. Não coloque. Fabrício, mas as ferramentas, quando eu leio lá, e é provável que você não tenha lido, mas quando você lê a documentação, elas falam que não vão usar os nossos dados. Primeiro, tem um jeito de você pedir para a ferramenta explicitar que você não quer que ela use os dados, né? A gente tem vários vídeos sobre isso, inclusive eu posso mostrar aqui depois para vocês como fazer. Mas vou explicar aqui. Você vai no chat GPT, lá no canto inferior esquerdo, eu vou mostrar aqui, vamos ver se eu consigo mostrar, que eu acho que vai ser bem interessante. Deixa eu pegar aqui minha tela, eu acho que vai ser bem legal para vocês olharem isso, e vocês já podem fazer isso, inclusive, para dar uma... Peraí. Deixa eu entrar aqui no GPT. E é a mesma coisa nas outras ferramentas. Eu vou mostrar no GPT, é a mesma coisa em todas as ferramentas, não muda, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Consigo sim. Olha só. O que você vai fazer? Tá vendo esse canto inferior esquerdo aqui, ó? Vou aumentar a tela agora, tá? Pessoal da minha equipe, não fiquem bravos. Eu vou aumentar a tela, mas ainda para ensinar uma coisa para vocês. Então, vendo esse canto aqui inferior esquerdo, onde fica o meu nome, você vai clicar no seu nome, personalização, e na personalização, você vem aqui em controle de dados.
E aqui nessa parte que está escrito melhorar o modelo para o mundo, você vai desativar, tá? Você deixa desativado e pronto, deixou desativado. Ou seja, o GPT, teoricamente, ele não pode usar seus dados para melhorar o modelo. Pessoal, isso garante alguma coisa? Não garante nada, né? Por quê? Porque a gente viu algumas empresas dessas sendo processadas, mas você está explicitando para o GPT. Além disso, você não coloque os dados identificáveis dos pacientes, como eu falei. Esse é um erro. Isso você não pode fazer, tá? Isso é pior que não confiar numa inteligência artificial, é confiar os dados do seu paciente, que são deles, para uma IA. Como que você... Ah, Fabrício, então não dá para usar? Claro que dá. Você não precisa colocar o nome do seu paciente quando você estiver usando. Você usa números, você usa siglas, você usa outra coisa, né? Para você conseguir usar essas ferramentas de inteligência artificial. Próximo erro, acreditar que a IA sempre fala a verdade. Pessoal, assim, né? Nós somos adultos e temos que ser cada dia mais críticos, né? Isso eu acho uma coisa muito boa. Dá potência pro médico, dá potência pro ser humano ser crítico. Ele precisa fazer curadoria. E o mundo agora é o mundo da curadoria. Vocês viram tanto de informação que tem toda hora, de fake news, isso é normal. A gente está sempre rodeado por informações que a gente precisa fazer curadoria. Aí agora você vai acreditar em 100% do que a IA fala é verdade. Se você entender um pouquinho, e aqui não é o objetivo, mas entender como funciona a IA, principalmente as generativas, ela mais ou menos que prediz a próxima palavra. Se eu quiser abusar um pouquinho, ela prediz o próximo token. Então, quando eu falo para a ferramenta de inteligência artificial, adivinha? Então, se você falar para você vai ver como que já funciona. Hoje eu comi arroz e a próxima palavra é provavelmente feijão. Você vai responder feijão, porque eu moro no Brasil, porque você tem um contexto. Mas pode ser que não, pode ser que eu tenha comido arroz e estrogonofe, ou arroz e camarões, ou arroz e lagoa, pode ser que eu tenha comido outras coisas. Então, acreditar numa ferramenta que ela não é determinística, não pode. Você não vai acreditar sempre. Mas tem maneiras de você mitigar isso. Não significa que você deve acreditar sempre no que ela fala, mas você pode usar o que ela fala para melhorar o que você conhece sobre determinado assunto, tá bom? Esse é o mote. Eu estou dando aula aqui e eu vou pegar no café. Pode pegar um café, obrigado. Aí, obrigado. Tá bom? Obrigado. Não precisa não. O que acontece agora? Então é isso, né? A gente começa com isso. Como mitigar isso aqui para você saber se a fala sempre a verdade? Você vai ser o curador dela. Fabrício, mas isso demora mais tempo até. Não demora. Por quê? Se você entender que quando você coloca limites dentro da ferramenta para ela não inventar coisas, isso te ajuda? Por exemplo, um limite que você pode colocar. Vamos supor que você está falando de uma determinada doença. Vamos pegar uma doença aqui, a gente pode falar de cardiologia, de uma hipertensão arterial. Eu vou falar, olha, responda essa pergunta sobre o meu paciente que tem hipertensão arterial somente considerando os consensos de hipertensão arterial de determinadas revistas ou de determinadas sociedades. Pronto. Eu limitei o que ela faz. E aqui é muito mais fácil de eu acreditar no que ela responde para mim. Ainda com o exemplo do eletro. Sempre que você vê o eletro, você vai acreditar? Você não tem que tirar mais informações daquilo? Não é porque o paciente ele está sem sintomas que ele não está infartando, ou porque ele tem sintomas e o eletro está normal, que aquilo está certo. Ele pode ter um infarto mesmo, sem sinais clássicos no eletro. Clássicos, né? Pode ter outros sinais. Você precisa da interpretação. E a interpretação é que dá o valor da gente, como médico. Né? Eu gosto dessa live aqui, dessas lives, porque eu consigo falar para vocês algumas coisas que eu acredito muito. Muita gente fica preocupada em ser substituído, ao mesmo tempo fala que a IA erra. E é o fato da IA ter que ser controlada que faz com que a gente seja tão poderoso como médico. Agora sim, se é médico e não sabe medicina, aí fica mais difícil. A IA vai te ajudar a saber mais medicina, inclusive, mas ela também te ajuda a potencializar o que você sabe. Deu para entender essa parte? Então, assim, não vai acreditar em sempre o que ela fala, você vai ser o curador, mas tem maneiras de você pedir com que ela responda, pedir para que ela responda para você da melhor maneira possível, para você não perder tempo com isso. Pronto. Terceiro erro, confiar em referências científicas sem conferir a fonte. E aí acontecia uma coisa lá atrás, está acontecendo outra agora, e eu quero que você preste atenção.
Lá atrás, o que as IAs faziam? Elas inventavam a referência científica. Hoje está muito diferente. Elas não inventam todas as referências científicas, tá? Mas eu vou contar uma coisa que ela faz que provavelmente você não percebeu. Então, ela te dá uma resposta, por exemplo, da hipertensão arterial. Ela traz vários artigos lá. E você fala, puxa, que legal, eu cliquei no artigo, foi até o artigo. Ele me levou ao artigo. Mas, para vocês terem uma ideia e ficarem atentos, às vezes ela tem a referência. Ela te mostra a referência, mas a referência não tem nada a ver com o assunto que você está lendo. Entendeu? Ele não tem a ver com o assunto que você está lendo. Outro dia eu estava fazendo uma aula, ela trouxe uma referência sobre, se eu não me engano, inteligência artificial mesmo, e a revista era uma revista que não tinha relação, era uma revista de nutrição, outra coisa. Não tinha relação. Por quê? Porque a IA, se você conhece a fisiopatologia dela, como ela funciona, fisiologia e fisiopatologia, você vai saber que ela não gosta de ficar sem responder. Ela sempre quer dar uma resposta, ela sempre quer preencher o gap. Então ela vai colocando coisas ali até ela colocar uma referência. Se você usar uma estrutura de prompt, a gente tem nas bibliotecas nossas, prompts mais fechados, ela não vai fazer isso. Por exemplo, o que você pode fazer? Além de conferir a fonte, você pode pedir para ela buscar só em fontes de determinada revista. Eu tenho um radar aqui que eu faço, inclusive, no GPT, no Claude, no Gemini, nos três, que ele vai buscar várias notícias sobre inteligência artificial, porém sempre dos lugares que eu peço. Ele não vai buscar de algum site X que eu não conheço, entendeu? A gente consegue controlar isso. Por isso que leva um tempo, e não é muito tempo, até você conseguir aplicar o seu método à inteligência artificial. Você aplicou, pronto, você criou o seu painel de controle e aquilo está trabalhando para você todos os dias. Tá bom? Vamos para o erro 3. E vão mandando as dúvidas aqui, a gente vai responder todas. O erro 4, né? Na verdade, a gente foi para o erro 3 e agora vamos para o erro 4. Usar a IA como substituta do raciocínio clínico. Você pode usar a IA sobre isso. Isso é um erro. Então, aqui, tem duas coisas. A gente deve usar a IA sim como substituta do raciocínio clínico, mas como um parceiro, não como substituta, como um copiloto do raciocínio clínico. Eu criei um clone que eu falei do Dr. House, eu peguei um médico que era muito bom em diagnosticar. Inclusive, ele tinha competido com a inteligência artificial e fez um diagnóstico de perfuração do adenal por um palito de dente. E ele acertou o palito de dente, a IA acertou o diagnóstico de perfuração do adenal. Foi um erro total, ela fez muito mais rápido o diagnóstico, mas tudo bem. Peguei vários artigos desse médico e coloquei dentro de uma skill das minhas ferramentas de IA. E ela me auxilia no diagnóstico. Eu converso com ela. A IA, ela é boa para te fazer aprender aquilo que você tem que aprender. Ou até para iluminar coisas que você não viu. Por exemplo, tem um paciente que ele entrou no seu consultório, e esse exemplo eu dou algumas vezes porque ele é simples para qualquer especialidade entender, com diarreia. Há um dia e com febre baixa. Se você chutar que ele tem uma gastroenterocoliite aguda, você vai acertar muito provavelmente, mas ele pode ter um tumor, pode ter uma doença inflamatória intestinal. A IA é muito boa para fazer esses diagnósticos diferenciais. Você faz o principal e depois os diferenciais. E conversar com ela quais são os principais sintomas. Porque a gente no dia a dia médico, vamos pegar um médico normal, tá? E tem aí 30 minutos de consulta, de 20 a 30 minutos. Tem horas que ele não tem esse tempo todo do raciocínio durante o dia. Né? Ele tem que ter muita coisa ali rapidamente para usar, mas quando passa alguma coisa, a IA pode te ajudar nessa parte, de te mitigar os erros que você pode cometer, de alguma coisa que você não está vendo. Teve um caso muito interessante de um paciente que a médica não estava vendo, inclusive a gente usou esse caso para até construir um material. Síndrome de BC, esse paciente tinha, meu pai é reumatologista, então eu sabia o que era síndrome de BC, mas tem muita gente que não lembra o que é. E graças ao auxílio da inteligência artificial, lesão no olho, lesão genitais, ele conseguiu acertar o diagnóstico do paciente, que era uma síndrome de BC. Ou seja, ela ajuda nesse raciocínio. E você tem que saber quando você vai usar e quando você não vai. Pensa numa ferramenta, quando você vai usar um ultrassom, quando você vai usar o estético, quando você não vai. O paciente bateu a cabeça, você vai botar o estético na cabeça? Não tem lógica. Mas se você usar na hora certa, ela vai te ajudar. E aqui, o erro é usar como substituta do raciocínio. Use como um copiloto de raciocínio, como um amigo de raciocínio. Todo mundo já viu os boards ou reuniões multidisciplinares para você discutir com o médico. Se você não tem ninguém para discutir na hora do seu trabalho, discute com uma IA que você pode preparar ela, né? Prepará-la, como eu fiz preparando com os dados desse médico que é chamado Dr. House dos Estados Unidos. Vamos lá para o próximo slide.
Erro 5. Copiar e colar a resposta sem revisar. Esse é um viés. Tem gente que chama de automation bias. Viés da automação. Que a pessoa pega, ela começa a confiar tanto naquilo lá que ela começa a copiar e colar a resposta. A gente quer, né, no treinamento, um propósito nosso, que está embutido ali nessa frase, que é ensinar médicos a usar IA com segurança para ganhar tempo e produtividade, mas tem um coração nessa frase, que a gente não fala, mas é um coração que me faz estar aqui, que é você ser mais médico e não menos médico. Você humanizar a medicina e não desumanizar. A IA, ela tem esse paradoxo, ela humaniza a medicina quando usada de maneira correta. Se você copiar e colar a resposta sem olhar nada, você está virando linha de produção. Você está entrando nessa esteira do hamster lá, né? A rodinha do hamster, você está correndo só mais rápido naquilo. Então, não copie e cole respostas antes de revisar, tá? Se você tem um assistente que te ajudou a elaborar, fazer essas respostas, e é super, o assistente eu falo que é uma das primeiras coisas que vale a pena fazer com inteligência artificial generativa. Rápido, fácil, se você souber fazer e mapear, vai te ajudar muito no tempo. Aí você pode até eventualmente copiar e colar. Mas copiar a resposta e colar de GPT, de Claude, de Gemini, não é o certo. E você vai cometer erros. Eu já vi, tá? Erros que eu já vi e que estão sendo mitigados. Essas ferramentas estão melhorando, mas ainda acontecem. Tinha um paciente que eu coloquei vários dados do paciente não sensíveis, lembra? Não coloquei nome, CPF, nada disso onde mora, mas coloquei os dados e esse paciente tinha hipertensão, obesidade, um quadro de síndrome metabólica, enfim. E o GPT adicionou, não foi o GPT, tá? Uma ferramenta de LLM, tipo os Large Language Models, que vocês vão aprender, é o GPT, o Claude Gemini. Ele coloca ali que o paciente era fumante, ele não era. Ele deduz que o paciente era fumante, tá? Justamente pelo modelo dele. É mais ou menos aquilo que eu falei do arroz e feijão. Ele pega um paciente que é hipertenso, obeso, diabetes sedentário e coloca fumante também. Não é que isso aconteça sempre. E hoje acontece muito menos. Mas, às vezes, pequenos detalhes, ele pode fazer isso. Ele pode preencher os gaps de informação. Então, se você ainda não sabe fazer um prompt adequado, e eu vou ensinar para você hoje, no final dessa aula aqui, como fazer um prompt adequado, vou ensinar um método rápido, você não deve tomar cuidado em copiar e colar respostas sem revisar. Vamos para a próxima. E aqui é muito importante, né? Eu pedi para até fazer essa foto, para eu lembrar do Homem-Aranha, né? Olha só. Se saiu no seu nome e passou a ser sua responsabilidade, se saiu no seu nome, passou a ser sua responsabilidade. Quando você assina alguma coisa, mesmo que você copiou e colou, é sua responsabilidade. E isso é bom pra gente. Por quê? Aí eu peguei a frase do Homem-Aranha. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. E isso é ótimo, tá bom? Porque a hora que a gente não tiver também nenhum poder, a gente não vai ter nenhuma responsabilidade. E isso está acontecendo com o médico que se comoditizou, que resolveu só trabalhar sem pensar no que ele está fazendo. Então, aproprie-se da responsabilidade. Fala, eu assinei, eu usei inteligência artificial. E eu só tenho essa resposta no que eu estou te dando porque eu revisei. Então, isso é importante para a gente. Isso aumenta o nosso valor. Tá bom? Erro 6. Dar pouco contexto e esperar uma resposta excelente. Olha só. O que acontece aqui? Quando eu estou usando qualquer ferramenta de inteligência artificial e eu não dou contexto, ela não sabe se eu sou médico, se eu sou engenheiro, se eu sou advogado, ela não sabe. Não está na minha especialidade, não sabe nada. Ela vai responder de maneira genérica. Imagina que você conhece alguém, né? E eu estou falando principalmente das LLMs. Você pergunta assim, olha, o que é pneumonia? Essa ferramenta pode te responder como se fosse para uma criança de 5 anos, para um adolescente, para um advogado, para um engenheiro. Ela pode responder pensando nisso. Se eu falo, eu sou um especialista em cardiologia, estou com um paciente que tem pneumonia. Como que eu devo tratar essa pneumonia? Muda, porque ele vai entender o seu contexto. Quanto mais contexto você der, melhor a resposta. Então, se você dá nenhum contexto, a resposta vai vir de qualquer jeito. Lembra, mais uma vez, da fisiologia, que a IA quer preencher lacunas. Se você dá pouco contexto, ela vai preencher as lacunas do jeito dela. Quanto mais contexto você der, melhor vai ser a resposta, mais adequada ao seu ambiente, ao seu contexto. E aqui uma dica, que não está aqui na apresentação, mas eu vou dar.
Uma das maneiras de você dar contexto é dar exemplo de tipo de resposta. Então, você quer que a IA te responda de determinada maneira, você pode falar abaixo, estou mandando um exemplo de um caso que você me respondeu adequadamente, você manda um exemplo. Lembra aquela frase, a fala convence, o exemplo arrasta? Então, use essa frase para a inteligência artificial. Funciona também, tá bom? Mas espere um pouco que eu vou ensinar. São 7 erros. Depois do próximo eu vou ensinar uma dica aqui para você fazer prompts mais rápidos e melhores. No nosso treinamento, a gente ensina o prompt médico perfeito, que são 7 passos. Mas aqui eu vou ensinar um modelo mini, um modelo pocket, mais fácil de você lembrar. Tá? Vamos lá. 7. Se apaixonar pela solução e não pelo problema. Isso aqui eu acho tão errado, não só para você estar mexendo com inteligência artificial, mas também, desligar o telefone aqui, mas também para você que está querendo mexer com tecnologia e às vezes vê fala assim, quero criar um aplicativo, né? Mas espera aí, você quer criar um aplicativo para quê? Para resolver que problema? Na inteligência artificial é a mesma coisa, você tem que pensar exatamente da mesma maneira. Que problema que eu quero resolver? Eu quero resolver o problema de burocracia, eu vou usar um tipo de ferramenta de inteligência artificial. Primeiro você vai no problema, depois você vai na solução. Aí tem várias ferramentas que você pode usar. Olha, eu quero resolver um problema, eu estou olhando pouco para o paciente, queria uma ferramenta que me ouvisse aqui e transcrevesse minhas consultas. A gente vai para o Escriba Digital. Queria uma ferramenta que fosse um assistente meu, que ela me ajudasse a produzir conteúdo para médicos solicitantes ou outros colegas. Vamos usar um assistente. Eu queria uma ferramenta que ajudasse eu a fazer o diagnóstico. Vamos criar uma skill para você. Tudo isso tem resposta. E o grande lance aqui não está na solução. Está no problema. Se você achar o problema, a gente, como método, acha a solução. Que, inclusive, pode ser uma ferramenta de inteligência artificial, mas pode não ser, pode ser uma automação mais simples. Por exemplo, muitas pessoas que me procuram, principalmente para apresentar aplicativos, elas não têm o problema na cabeça. Aí você pergunta, mas que problema isso resolve? É bonita a tela, é bonita a apresentação, e não resolve nenhum problema. Se a gente encontrar o problema, a gente vai conseguir resolver a solução. Outras pessoas querem fazer automações de WhatsApp para responder paciente. Aí você olha o que a pessoa está procurando, na verdade o problema dela é com a secretária, ela precisa de um treinamento melhor para a secretária, que pode ser feito inclusive por ferramentas de IA, então uma ferramenta que ajuda a secretária a ficar atualizada, como ela deve falar com o paciente. E não é uma automação do WhatsApp, porque a consulta é fechada com o tete a tete, precisa de um humano nesse ciclo, todo mundo já viu isso, que o humano fecha o ciclo. Não significa que você não pode ter umas etapas automatizadas por IA, mas o final tem que ser. O problema é, estou tendo poucos pacientes, então como que eu soluciono? Isso é o próximo passo. Então se apaixone pelo problema. E aqui eu vou ensinar rápido para vocês o prompt CLT. Não vai dar para esquecer, né? Prompt CLT. A maioria dos médicos nem é CLT, mas eu vou ensinar para vocês 3 coisinhas que tem que ser no seu prompt a hora que você for usar o GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, qualquer ferramenta de IA generativa de linguagem que você usa o CLT, tá? Lembra? Prompt CLT, médico CLT. O C é contexto, sempre dê contexto para a ferramenta. O L, que muita gente esquece, é limitação. Quando a gente faz pesquisa acadêmica ou algum estudo, tem os critérios de exclusão, esses são fundamentais. Exclusão, a limitação é exclusão. Por exemplo, pedi para a ferramenta um contexto, eu dei ali vários exemplos, falei que eu sou médico, falei que meu paciente mora em determinado lugar. Na limitação, eu falo assim, não busque material na internet ou em qualquer lugar, porque hoje as ferramentas elas estão ligadas à web. Antes não tinha essa funcionalidade. Hoje você pode falar, somente busque revistas de medicina. E se você quiser ir mais, somente busque revistas de medicina da endocrinologia, da cardiologia, da radiologia. Se você quiser ir mais, você só coloca as revistas que você quer, tá? Contexto, limites e, por fim, a tarefa que você vai pedir para ela fazer, tá? CLT, contexto, limite, tarefa. Limitações, tarefa. Lembre-se do L, limitações, isso ajuda demais, principalmente a ferramenta não fazer o que se chama de alucinação, ela sair muito por aí, tá? Para pegar e juntar pedaços ali. Quando você coloca o limite, você consegue ser mais assertivo. Fabrício, mas eu vou demorar para fazer esse prompt. Se você criar um assistente, por exemplo, você não demora tanto, você já deixa feito ali.
né, pré-montado. Mas não demora tanto. É pior fazer uma resposta. Vou dar uma dica aqui. Se você ainda não sabe montar um assistente, você vai aprender. Se você no nosso treinamento a gente tem ali, não, assistência é fácil, não é nada demais, você já faz, passa pelos assistentes, mas assim, o que eu quero te trazer aqui? Às vezes você corrigir essa resposta dá mais trabalho que você fazer um prompt certo. Faz de uma vez, um pouquinho mais caprichado, que a resposta vai ser melhor, tá? Isso funciona para IA generativa do tipo texto, mas funciona para vídeo, funciona para imagem, funciona para tudo. Quanto mais limites você coloca, melhor a resposta. E então, né, eu posso confiar na IA? Aqui eu quero. Deixa eu mudar minha imagenzinha aqui. Gente, eu fiz no final com um vídeo pequenininho. Eu falei que ia fazer grandão e fiz pequenininho. Não fiquei com vocês aqui na tela. Meu Deus. Tudo bem. Vocês me viram aqui um pouco. Eu ia ficar grande, pequeno, tudo bem. Vocês viram qual foi o erro aqui, né? Não foi da tecnologia, foi meu erro. E agora eu tô com a minha mão controlando a câmera de novo aqui. Algumas coisas. Usem o prompt CLT. Sai daqui, faz essa tarefa. Faz rápido. Vai lá no GPT, usa contexto, limites ou limitações e tarefa. Usa. Outra coisa que você também vai fazer. Me manda ou posta na internet o que você fez, se deu certo. Manda para mim também nos nossos grupos todos alguma dúvida que você tenha. Porque a gente está à disposição para te ensinar a usar isso da melhor maneira possível. Você pode confiar na inteligência artificial do mesmo jeito que você pode confiar no eletro. Se você souber o que é aquilo, você pode confiar. Você pode confiar nessa pessoa? Se você conhecer a pessoa, você sabe onde você pode confiar. É a mesma coisa, tá? Vocês viram que minha câmera, de novo, ela está sendo controlada pela minha mão. Eu vou tirar esse controle, vou deixar ela quietinha aqui, senão fica muito animada. Então você pode, se você souber como usar e para que ela serve. Claro que você pode. Então, assim, a resposta depende, depois dessa aula, ela muda. Você pode sim, só que você tem que saber usar. Como que você começa? Mitigando esses 7 erros, tá? Aqui você já pegou quais são os erros. Isso não vai ser o maior problema para você, e você pode reassistir essa live se você quiser, eventualmente. Mas não é o negócio. O negócio aqui é o seguinte, mais do que isso, é você entender como funciona a inteligência artificial e quanto mais você conhecer sobre as LLMs, melhor você vai usar. Não se esqueçam, na segunda-feira que vem, eu vou fazer uma masterclass que eu vou ensinar uma transformação para vocês, para você usar a IA com segurança para ganhar tempo e produtividade. Vocês vão para a masterclass. Eu vou falar um pouco mais sobre mim, vou falar sobre o treinamento e vou ensinar uma transformação. Vocês vão sair de lá aprendendo uma coisa nova que você não sabia, tá bom? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Vamos descansar agora. Eu tomei um pouco de café, agora vai me dar café à noite para ficar mais atento aqui com vocês. Mas eu gosto de conversar, gosto dos feedbacks. E é isso. Amanhã temos a terceira live de aquecimento da nossa Masterclass. Mande para os amigos, mande para aquele cara que você gosta, que sempre fala, meu, ele vai gostar dessa dica de IA. E entrem para ver. Né? É gratuita, é online e não vai ser reprisada. Então assistam, tá bom? Até mais, pessoal.